Reflexões para a mesa da palavra. Caminhando rumo à Páscoa. Primeiro domingo da Quaresma. As tentações na vida de Jesus e nossas. Domingo 9 de março de 2025. Um homem foi designado para grande missão no seu país. Após ser empossado, todos se colocaram à espera de que imediatamente assumisse as novas funções. Eis que havia muitos problemas a serem resolvidos. Mas não foi isso que ele fez. Retirou-se por uns dias a um lugar deserto para estar sozinho com Deus. Nesse tempo de oração, as coisas não foram nada simples e fáceis. Ele sentiu fome de possuir muitas coisas. Veio-lhe intensa vontade de ser tratada como um todo-poderoso por seu povo. Pretendeu mesmo deixar que lhe cultuassem a imagem e personalidade. Quis estar todo dia presente, cheio de honras nos jornais e televisões, ao mesmo tempo em que fossem escondidas aquelas coisas que pudessem denotar seus pés de barro. Fortalecido pela graça de Deus, ele resistiu às tentações. Sua gestão é até hoje lembrada por todos. Foi um homem que fez o bem, justo, bondoso, competente e honesto. Nesse primeiro domingo da Quaresma, nos deparamos com um daqueles evangelhos que costumam incomodar. Faz-nos refletir sobre a imagem de Deus que temos interiorizada. Saber das tentações de Jesus implica em nos aprofundarmos na sua humanidade. Tentação e pecado não têm nada a ver com Deus, mas conosco. Nas tentações de Jesus, podemos sentir então quão humano ele é. Verdadeiramente é muito mais fácil e simples lidar com o ressuscitado do que com o Cristo histórico. O Cristo resplandecente em sua face gloriosa é muito mais cômodo. Fixar-se somente nesse rosto, distante do nosso dia a dia, poderá levar a que nos esqueçamos do seu rosto humano. É preciso nos encontrar mais com este Jesus pleno de humanidade, que vai fazer seu retiro no deserto e, nele, é tentado pelo demônio. Jesus se retira do meio do povo. Toma o caminho do deserto para lá ser guiado pelo Espírito Santo. Todo ser humano necessita dessas paradas. Quanto mais aumenta a velocidade do mundo, maior vai sendo a precisão e urgência da retirada, a urgência do retiro. Este é o tempo de manutenção e planejamento da vida. Notemos que nem as máquinas se veem liberadas dessa necessidade. Elas possuem sua programação de paradas para serem mantidas e revistas. Em tempos como os nossos, nos quais só é válido aquilo que seja gerador de resultados, a parada para refletir e rezar costumeiramente é questionada. Dá a impressão ao mundo de ser mera perda de tempo. Há variadas maneiras de se retirar. É possível fazer isto também na vida diária, na vida corrente, principalmente naqueles casos nos quais se torna impossível a retirada física para um lugar mais tranquilo e isolado. A saída virtual deve ser considerada nesses nossos tempos. Nesse caso, o retiro se dá com o espírito.
Busca-se, em meio ao tumulto, fazer silêncio interior e, assim, se colocar na intimidade com Deus. Ele não nos fala em meio ao barulho. Obviamente, é algo mais difícil de ser feito e será mais factível caso haja um acompanhante, alguém experimentado no método do retiro para ajudar, inclusive nos modos como lidar com as tentações que vão acontecer. Sim, porque o fato de se estar rezando não significa que não se será tentado. Ao contrário, poderá bem ser que elas, as tentações, venham a ocorrer da maneira até mais intensa. Nesse caso, costumam ser mais sutis e não será surpresa se vierem embaladas em papel de presente. Elas se apresentarem aos nossos olhos e coração com o rosto bonito do bem. Transformar pedra em pão é ter uma visão egoísta da vida. Usar do milagre para atender somente à própria necessidade. É a tentação de esperar que Deus transforme em pão as pedras, alimentando aqueles pobres dos quais somos nós que devemos cuidar. É a tentação do dinheiro sem trabalho. Vejamos as filas das nossas lotéricas e hoje os jogos eletrônicos, as apostas. Vejamos como são atraentes e como são ilusórias e como levam tantas pessoas à desgraça, não é? É um tal de jogo do tigrinho por aí que é terrível. Está acabando com muitas famílias. Ajoelhar-se diante do poder, fazer dele fim em si mesmo e não meio para o serviço à comunidade. Usá-lo em proveito próprio e dos seus grupos de protegidos. Uma tentação tão presente nos nossos dias. Quanta gente, políticos, religiosos e outras autoridades, não foram picados pela mosca azul dessa tentação. Absolutizam o poder, fazendo dele para si e para os seus norma de vida. A tentação de saltar do alto do templo é também muito usual em nossos dias. É a tentação da mídia, do espetáculo, dos Big Brothers e dos milagreiros. Neste mundo imagético das redes sociais, no qual se busca com tanta sede a fama, os likes, é preciso cuidado e atenção para não se cair nesse tempo de tentação. Jesus não foi tentado somente no deserto. A tentação o acompanhou a vida inteira, até no momento da cruz. Será inocência imaginar-se também que somente esses três tipos de tentação lhe ocorriam. Se com ele foi assim, com certeza que não haverá de ser diferente conosco. Ao meditar sobre as tentações de Jesus, é preciso termos em conta que, bem provavelmente, não serão as dele aquelas que costumeiramente nos afligem. Cada um de nós é proprietário de uma tentação básica, aquela que costuma levar ao escuro do nosso pecado de raiz. Este pecado se encontra na base de todos os demais pecados que costumamos cometer. Quando o temos identificado e nomeado, se tornará bem mais simples de lidar com ele. Qual é o meu pecado de estimação? Quaresma é tempo de rezar o nosso pecado, aquele ao qual nos acostumamos. Nosso pecadinho de estimação, e, sem dúvidas, que o encontraremos dentre aqueles que são chamados de pecados capitais. Para ajudar na nossa reflexão, consigo ver claramente a humanidade de Jesus?
Encontro tempo para me retirar? Qual é a minha tentação básica? Um bom domingo e uma boa semana e uma boa quaresma para nós todos.